Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você ouvir, assistir, né? Está no ar mais um Pode Pôr para Quebrar do Coletivação. Hoje a nossa pauta é economia solidária e vamos conversar com a Cris Santos, que é a Cris do Coletivação e que tem uma larga experiência com esse modelo de economia, e você vai entender como que ela pode ser aplicada em vários segmentos da produção, tanto numa produção informal quanto uma produção mais complexa e formal. E é uma saída, é uma excelente saída para enfrentar crises, né? Não é novidade, é uma coisa, um modelo que é aplicado em várias partes do mundo. E aqui nós vamos esclarecer o que é e mostrar o quanto que o DF pode se beneficiar, a população do DF pode se beneficiar, né? Muita gente excluída no DF, né? Que poderia se organizar e fazer essa produção. Mas sem mais delongas, vamos lá. Olá, Cris, bom dia, muito obrigado pela presença, pela atenção. Por favor. Gente, quem está me vendo, quem está me ouvindo, sou Cris do Coletivação, bem animada da gente gravar, a gente conversar um pouco aí sobre economia solidária. Espero que vocês curtam, compartilhem e comentem para a gente poder fazer um diálogo sobre isso. Então vamos lá. Então, Cris, vamos explicar para as pessoas assim, o que é esse modelo de produção, né? A economia solidária. Por favor. Então, a sociedade capitalista é baseada em pilares, né, fundamentados através da competição e da opressão de uma pessoa pela outra, do patrão pelo empregado e etc. Na economia solidária, a gente pensa numa economia fundada por base em outros pilares. Os pilares da cooperação, da solidariedade, da coletividade e da democracia. Então, a economia solidária é uma economia baseada em outros fundamentos, bem diferentes da economia capitalista. O trabalhador tem que ter o poder de decidir. E é por isso que a gente aposta na economia solidária, porque a gente aposta no poder de decisão da classe trabalhadora. Bom, e existem assim, muitas experiências, né, assim, no mundo inteiro, né? Essa organização, ela pode se dar de várias maneiras, né? Tanto como eu estava explicando, uma economia mais simples, uma feira, por exemplo, numa, numa produção mais complexa. Como que você tem experiência nisso, né? Inclusive, não só você, outras pessoas, outros membros do coletivação têm experiência nisso, né? Na prática, Tati, Marcelo, Afonso, você, né? Como é que... Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, por favor. Existem vários modos de se organizar coletivamente, né? Então, isso pode acontecer numa cooperativa, como existem as várias cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que normalmente trabalham com base nessa filosofia, né, da autogestão e da economia compartilhada. Pode ser um grupo pequeno de costureiras, de artesãs, pode ser uma fábrica que faliu, seus trabalhadores fundam uma cooperativa para poder gerir a massa falida. Então, tem várias formas de fazer isso, né? A gente também tem experiências até de bancos sociais, onde se cria uma moeda local para estimular a economia local, né? E tem muitas formas de estabelecer uma sociedade mais cooperativa. A economia solidária, ela estimula isso na questão mais sensível das pessoas, que é o bolso.
né? É o que elas produzem, quanto elas ganham, o que elas tiram para sobreviver, né? Então, é muito importante esse modo de produção e é um modo de vida diferente, né? A gente pensar o dinheiro de uma outra forma. Eu queria aqui só dar um exemplo, Guilherme, só para ilustrar o que a gente está falando, para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, seu João tem uma fábrica de sapatos. Quando ele faz a composição do preço do seu sapato, ele coloca lá, né? O couro, a borracha, a máquina, a luz, o desgaste, o salário do seu trabalhador, tudo ele coloca no preço. E tem um item que ele coloca no preço, que é o lucro. Esse lucro, ele não divide com os trabalhadores, porque o trabalhador já está contemplado com o seu salário, certo? Quando a gente está num outro modo de economia, vamos dizer que a gente tem uma fábrica de sapatos. Aí a gente faz a composição do preço do sapato, aí a gente bota o lucro, a remuneração dos trabalhadores, o couro, a borracha, o desgaste, a conta de luz, etc. Coloca tudo isso, mas o lucro está dentro da composição do preço e, no final, você divide o lucro entre os trabalhadores. Essa é a grande diferença, você entende? Porque aí, quando você tem um empresário comandando um grupo de trabalhadores na economia normal, ele não divide o lucro é de quem? Só da empresa. Isso deve influir diretamente na produtividade, né? Porque os trabalhadores sabem que o lucro, né, vai ser deles, então estimula a produzir mais, produzir melhor, com mais qualidade, né? Talvez. E quando você está trabalhando cooperativamente também, você tem uma situação que você pode respeitar os limites das outras pessoas. De pensar assim, às vezes uma pessoa tem um horário de trabalho diferenciado, mas ele pode render as suas horas num horário diferenciado dos outros trabalhadores, sem ter um horário de trabalho fixo, né, batendo ponto. Você pode trabalhar com as cooperativas sociais, que é o que a gente fala ali, por exemplo, do trabalho com os CAPs, onde você alia trabalho a uma terapia de grupo, e você pode entender a limitação daquelas pessoas que num trabalho formal, elas teriam muita dificuldade, né? Demais, elas praticamente não são incluídas. Aliás, dificuldade não, praticamente impossível, né, Cris? Uma pessoa. Para encarar um horário de trabalho formal, e na cooperativa ou no grupo de trabalho, ela pode se dividir e pode fazer isso tendo a compreensão total dos seus companheiros que estão trabalhando com você, né? Porque as pessoas sabem qual é a dificuldade. E uma compreensão maior da produção, né? Então ela não fica alienada naquele lote de serviço dela, né? De trabalho dela. Você vai fazer só isso aqui. Não, os horizontes se ampliam, né? Ela tem uma visão mais diversa do que é produzir. Isso, não? Na época que eu trabalhava na Senais, que era no governo, era a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que era no governo Lula, a gente investiu muito nas cadeias produtivas, né? E uma delas funciona até hoje, que é a Univens, que é uma cadeia de produção têxtil. Então, trabalham em economia solidária desde a plantação lá do algodão até as costureiras que montam as roupas, a bolsa, feito do algodão orgânico, produzido pela economia solidária. Tudo uma cadeia inteira da economia solidária, que trabalha toda a sua logística em cima da economia solidária. Existe até hoje, chama Univens. Mas, Cris, essa produção, então, é uma subversão ao capitalismo, né?
Você acha que esse tipo de produção poderia conduzir ao socialismo? Eu acho que ela faz parte de uma etapa de transição, né? Para uma sociedade toda em modos diferentes, né? Porque a gente está falando de economia. Quando a gente for falar de socialismo, a gente vai falar de todos os aspectos da sociedade, né? Culturais, relações entre as pessoas e tal, e não só o econômico. É claro que o aspecto econômico é muito importante, né? Então, quem está se preparando para a economia solidária, ele está praticando economia solidária, tem como entender como é que seria uma sociedade socialista mais fácil do que quem está vivendo totalmente inserido dentro da economia capitalista, né? Agora, mesmo dentro do submetido, perdão, mesmo submetido ao capitalismo, essa maneira de produção, ela é assim uma excelente ferramenta nas mãos de um governo progressista, né, que tenha um interesse no desenvolvimento da sua região, da sua nação, né, de maneira a se proteger da produção da produção capitalista, que não é a economia solidária, né? A produção hierarquizada, né? Porque se de um lado uma produção capitalista vai concentrar demanda de matéria-prima, ou vai concentrar alguma outra característica, né? O governo pode investir, né? Pode subsidiar determinado grupo, né, que queira produzir para até concorrer com aquela empresa, né, para não ficar um monopólio. Então, o governo não teria de fazer um grande investimento, né, a não ser, assim, claro, na organização dos trabalhadores, mas seria um investimento menor do que montar uma concorrente com uma empresa, não seria? Eu acho assim, qualquer política pública que pense na geração de renda e no bem-estar do trabalhador, na qualidade de vida do trabalhador, tem que pensar no desenvolvimento territorial, localizado, por categoria, por cadeia produtiva, e o desenvolvimento territorial e local, nele cabe muito bem a economia solidária, entende? Eu vou te dar um exemplo do que a gente está falando. Existe uma experiência muito legal lá no Ceará do pessoal da moeda social e de bancos solidários. Existem moedas sociais. Essas moedas compram o que é produzido pelo trabalhador local. Então, vamos dizer, eu tenho uma moeda social, o nome da moeda é coletivação. Dando um exemplo hipotético. E aí, o mercado da Vila Planalto aceita coletivação, a fisioterapeuta aceita coletivação, a cooperativa de costureiras aceita coletivação, vários mercados aceitam coletivação. Só que aí, a gente começa a pensar assim, pô, mas como que a gente vai comprar material de limpeza, por exemplo? Ninguém produz material de limpeza aqui. A gente vai ter que ter real para comprar material de limpeza. Ah, mas por que a gente não junta as pessoas para produzir material de limpeza? Organização, né? Olha, como a visão se expande, né? Se amplia os horizontes, né? Vamos produzir. A partir do mercado local, você enraiza. Você enraiza e espalha, entendeu? Então, assim, não tem como pensar o desenvolvimento nacional brasileiro, ele tem que ser pensado com uma visão localizada. Porque se você pensar local e territorialmente, você tem condições de expandir. Porque o Brasil é um país muito grande, né? Você pensar uma política igual para todos os lugares, é muito grande, muito diversificada a cultura brasileira, né? E a produção e tal. Então, você tem que pensar territorialmente, né? Então, um governo
se ele pensar territorialmente e pensar no desenvolvimento local com seriedade, é possível fazer crescer os municípios, né? A gente vê isso aí, Maricá tem experiências disso muito importantes, né? No Rio de Janeiro, e tem outros municípios também. O município pode se defender, fazer uma poupança, né, para uma, sei lá, uma possível crise. Agora, esse exemplo do Ceará que você deu aí, fica claro, absolutamente claro, como que muda a consciência dos trabalhadores, né? Eles chegaram num determinado... Não, peraí, a gente tem organização, né? A gente consegue se organizar para produzir o produto de limpeza. Isso esse avanço de consciência, eu acho assim, é um perigo para o capitalismo. É perigosíssimo. O capitalismo deve ter horror da economia solidária, porque, imagina, os trabalhadores deixam de ser alienados, eles passam a ter uma visão global da produção, né? E aí isso subverte completamente um dos fundamentos do capitalismo, que é a alienação do trabalho, pelo trabalho. Né? Porque aí e a pessoa, as pessoas, a comunidade começa a ter uma visualização da comunidade. O que é produzido aqui? O que falta aqui? O que a gente pode melhorar? O que tem demanda? Né? Porque eu vejo assim, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de pensar o mercado. Né? Aí, a primeira coisa, quando a gente senta para organizar um grupo de economia solidária, é a grande dificuldade de saber o que produzir. Porque as pessoas não conhecem a sua comunidade, não conhecem a demanda. Né? Então, não adianta, sei lá. Desculpa te interromper. E não conhece também as competências de cada um, né? Desculpa te interromper. Eu me lembro nos erros, nas tentativas e erros de fazer política, teve uma época que tinha uma coisa de fazer casas de farinha em todos os quilombos. Então vamos fazer casas de farinha, produzir farinha nos quilombos do país inteiro. Se fez um kit casa de farinha. E comprou esse kit, distribuiu esse kit. E tiveram várias casas de farinha que viraram galinheiro. Entende? A comunidade precisa entender sua demanda. Mas para entender sua demanda, ela tem que entender como funciona a sua comunidade. É muito difícil isso. Mas isso é possível fazer, né? Com organização. Tanto é que está provado aí que... A gente, sei lá, a gente não vai produzir doces finos de tâmara e damasco que precisam ser importados e caros numa comunidade simples, humilde, porque as pessoas não vão comprar. Isso. Né? Então, a gente tem que entender a sua comunidade para se organizar também. Todas as características dela para poder implantar a economia solidária. Não dá para simplesmente o Estado também, né, ter essa tutela, o empresário ter essa tutela. Não, aqui vai ser algo, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Não. Né? E essa parte dessa conscientização, né, esse avanço, ele é fundamental para dar certo e também é justamente um dos motivos pelos quais o capitalismo não deseja que isso evolua, né? Inclusive, a economia solidária está no programa de construção do Brasil, do PT. Está lá, economia solidária. Né? Então, ano que vem, teremos a oportunidade, né, de expandir, né, de aprofundar esse modo de produção aqui no Brasil. Né? Vamos ter um governo progressista, finalmente. De novo, né? Quando da eleição do Lula, primeira, né? O governo instituiu a Secretaria Nacional de Economia Solidária, era uma política dentro do governo, foi durante todo o tempo do governo Lula, dos governos Lula e Dilma. O secretário, durante muito tempo, foi o Paul Cid, que era uma pessoa, era um grande economista, uma pessoa com uma visão humana, solidária, muito importante, assim, um grande teórico também da economia, mas foi visto, existia essa secretaria, mas ela não tinha o orçamento suficiente.
era uma política meio colateral, porque era um conceito novo, não estava entronizado e tal. A gente tem a oportunidade de agora, no próximo governo, né, a gente ganhando esse próximo governo, fazer uma coisa muito mais profunda, muito mais ampla, porque agora esse Cultural, né? falhado, e a gente está numa crise econômica. E a economia solidária, ela é uma alternativa a essa crise, porque ela se baseia em pequenos grupos, né? Ela não exige grandes isenções de impostos para a vinda de grandes empresas. A gente está falando das pessoas se organizarem para produzir, E vai né? aquecer a economia, né, pai? E gerar, fazer, Emprego, né? Porque gerar e fazer o capital girar, um giro de dinheiro na isso, comunidade. a pessoa A pega gente o precisa dinheiro, de dinheiro circulando. vai ao mercado, compra arroz, compra um enlatado, compra um chinelo, né? E a indústria vai ter que repor isso, né? E para repor isso vai ter que contratar, inclusive, mão de obra. Então você aquece a economia e o mercado de trabalho. Exatamente. As economias precisam ser aquecidas, né? Por isso que a economia solidária ela surge como grande alternativa nos ciclos de crise do capitalismo, né? E a gente está numa crise do capitalismo já há uns bons anos, que se aprofundou nos últimos tempos aí o aprofundamento e o aumento desses governos neofascistas no mundo, né? Como Bolsonaro aqui no Brasil. Como disse o Milor Fernandes, né, o capitalismo vai morrer, mas os estertores dele podem durar até 1000 anos. Né? Dentro dessa caminhada, né, todos esses anos que você e o Coletivação, algumas pessoas do Coletivação têm de experiência nisso, quais são os principais obstáculos que vocês observam, tanto do lado do governo quanto na organização dos trabalhadores? A maior dificuldade é capital de giro. Porque qualquer grupo que se inicia, qualquer cooperativa, qualquer associação, que se inicia, qualquer microempresa que se inicia, precisa de capital de giro. E as pessoas mais simples, elas não têm acesso a empréstimo bancário para ter giro. Elas não têm dinheiro e não têm acesso a empréstimo bancário, porque tem o nome sujo, porque não tem